Olá, pessoal. Sou João Leite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início a uma nova série falando sobre inteligência emocional. O que é isso? Para que serve? Como é que isso acontece no dia a dia? Quais são os benefícios? Vamos aproveitar, fazer inscrição no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de clicar nesse sinetinho de notificações. Se você desobriga a sua mente de ficar se lembrando quando sair uma nova aula, um novo vídeo. E não deixe de compartilhar esse conhecimento com quem você se importa, com quem você deseja que tenha melhores resultados e realizações em sua vida. Ok? Fiquem comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. A inteligência emocional, lá em 1920, um pesquisador, um professor, Thorndike, ele cunhou esse termo pela primeira vez na Universidade de Colômbia. Então, ele que identificou esses aspectos da inteligência emocional, qual naquela época ele chamou de inteligência social. Né? O que para ele, naquela época, era o conceito? Né? O que seria essa inteligência social? A capacidade de compreender e administrar homens e mulheres, meninos e meninas. Agir com sabedoria nas relações humanas. Então, lá em 1920, existia esse conceito, que foi o conceito, né, utilizado por esse professor. E aí a coisa veio andando, né, e veio aquela coisa do behaviorismo, que é a questão do quanto o ambiente efetivamente delimita ou estabelece o comportamento humano. E aí veio também aquela onda da questão da inteligência baseada no QI, algo que foi muito difundido durante algumas gerações. E acabou que esse tema de inteligência emocional ele ficou meio ali, né, meio no morninho, ninguém meteu a mão. E aí, lá para a década de 90, né, começou-se a ter um maior movimento, que foi quando o Salovey e o Meyer efetivamente propuseram uma definição formal de inteligência emocional. Né? Então, nessa época, eles definiram que a inteligência emocional seria a capacidade de monitorar os próprios sentimentos e os dos outros, discriminá-los e usar essas informações para guiar o pensamento e a ação de alguém. Tá? Posteriormente a essa definição, eles estabeleceram um modelo vamos dizer assim, de 4 fatores, né, em relação à inteligência emocional, dentro daquilo que eles entendiam, né, o que seria inteligência emocional. Então, a estrutura que eles estabeleceram foi perceber emoções, usar as emoções, compreender as emoções e gerenciar as emoções. Né? Então, isso foi lá para 90, ainda na década de 90, que esse modelo foi elaborado, estabelecido por esses 2 psicólogos. Tá? E aí, o que acontece? Um pouco depois, e aí entra a figura do Daniel Goleman. Né? Ele propôs uma teoria de desempenho, né, que se baseava no modelo básico de inteligência emocional que existia na época. Né? Só que ele fez uma adaptação, né, para prever, né, utilizando esse modelo para prever eficácia pessoal no trabalho e na liderança. Então, o foco dele inicial, a proposição dele era essa: utilizar esse modelo de inteligência emocional, fazendo a devida adaptação, para que ele pudesse, né, trabalhar e estar utilizando isso como preditor de eficácia pessoal no trabalho e na liderança. Tá? Então, inclusive, eles colocam como um pesquisador que ele foi um sintetizador. Né? Isso me lembra até o aspecto, né, da postura do Martin Seligman, quando ele estabeleceu a psicologia positiva. Né? Ele fala que, na verdade, ele não criou a psicologia positiva. Né? Segundo ele, a psicologia positiva ela já existia. Né? Já existiam vários pesquisadores e estudos que estavam relacionados ao aspecto da psicologia positiva. O que ele fez foi aglutinar tudo isso e dar uma forma. Então, de certa forma, o Daniel Goleman também atuou muito nesse aspecto, né? Sintetizando teorias e descobertas já existentes na área da psicologia, né? E ele fez isso integrando tudo isso à estrutura de inteligência emocional. Esse modelo, né, é o modelo que eu vou utilizar nesses vídeos, nessas aulas que teremos sobre inteligência emocional. Então, no modelo do Goleman, é um modelo de 5 fatores, né? Sendo que os 3 primeiros, que seriam autoconsciência, automotivação e autocontrole, são questões relacionadas ao indivíduo, né? São questões internas, né? De natureza interna do indivíduo, né? Não tem a ver com o aspecto relacional nem com o mundo exterior, né? Como as pessoas percebem, como elas lidam com aquilo, como é que elas gerenciam, como é que elas controlam, como é que elas se motivam, correto?
As outras duas variáveis, que são empatia e habilidade social, essas sim, elas estão relacionadas ao convívio, à troca com o meio externo, como o homem interage com o meio. Então, essa aula de hoje nós vamos falar sobre autoconsciência, que seria a variável inicial, né? Não é a mais importante, nem a menos importante, mas ela é o pontapé inicial, que se não estiver bem desenvolvida e madura, ela vai sim prejudicar todas as outras que vêm a seguir. Então, fique comigo e vamos lá, preste atenção. Então, pessoal, como eu havia dito, hoje nós falaremos sobre a autoconsciência, né? Ter um pouco mais de ciência sobre aquilo que estamos sentindo internamente. Saem alguns sinais, até mesmo biológicos, né? Da nossa conduta, do nosso temperamento, para que a gente tenha uma melhor consciência de como é que está o nosso humor, o que está ocorrendo internamente, porque nós já sabemos, né, na aula, no curso de Psicologia Positiva, a gente falou um pouco sobre isso, né, dentro daquele modelo de otimismo do Martin Seligman, né, da teoria do desamparo aprendido, ou seja, que se estabelecia aquela ferramenta dos 5C, estão lembrados? Estabelecer qual era o evento que tinha ocorrido, o que você tinha pensado em relação ao evento, né, como é que você interpretou, para depois você avaliar o que você sentiu, para que fosse estabelecido claramente para você essa relação, esse processo, essas etapas. Algo acontece, nós interpretamos e, em decorrência disso, é estabelecido algum tipo de emoção, né? Então, entendemos que a nossa conduta ela acaba se baseando, né, no desfecho desse processo. É importante essa questão da gente ter a sensibilidade, né, de perceber os acontecimentos e de que forma a gente está se sentindo internamente. Porque, a depender da situação, é importante a gente ter essa consciência para, de repente, agir de alguma maneira para reduzir a pressão, o estresse, a ansiedade, ou seja lá qual o tipo de emoção que você esteja sentindo. Então, o que seria autoconsciência? É justamente reconhecer um sentimento quando ele ocorre, poder tomar as providências para renovar o nosso foco, né? Ela acaba sendo a pedra fundamental da inteligência emocional. Não, né, é à toa nós começamos justamente por esta variável, né, que é uma situação importante, que é o passo inicial. Quanto mais você souber sobre os seus sentimentos, maior será a sua capacidade de desenvolver o autocontrole e não ficar à mercê das emoções, né? O que vai gerar um impacto nos seus resultados, nas relações pessoais, amorosas e profissionais. É importante, né? Muitas vezes a gente vê, às vezes, um líder, alguém, um grupo de amigos, na família, na rua, você fica, a pessoa está puramente agindo pelo instinto emocional, né? Está agindo automaticamente. E aí, às vezes, ela fala com alguém, pô, você está estressado? Não, estou estressado nada, né? Não, como é que você não está estressado? Então, isso é importante, né? Porque não tem muito como, às vezes, a gente, né, falar, você está assim, está assado. Não, a pessoa tem que desenvolver essa capacidade, né? Então, assim, se a gente não se propor, né, a começar a trabalhar isso, quanto mais demorar, mais difícil fica. Então, vamos prestar atenção, né, buscando melhorar nossa capacidade de entender as causas daquilo que a gente está sentindo. Até um ditado que o povo brinca, né? Aceita que dói menos, né? Negar as coisas não nos ajuda em nada. Não é isso que vai resolver o problema. É lógico que vão existir situações, né, em que a gente não vai querer externalizar ou se expor de assumir determinada questão. Mas se trata não de assumir externamente, mas assumir para si. Ah, por que eu estou agindo assim? Pô, estou com ciúme da minha mulher. Estou com ciúme de alguém, sei lá, enfim, meu marido. Não, estou com raiva por causa disso. Estou estressado por causa daquilo. Não, estou chateado por causa daquele negócio que o fulano falou ontem, não sei o quê, ainda estou chateado. Isso é importante a gente fazer esse tipo de análise em algumas circunstâncias, quando propício, é claro, para que a gente possa fazer esse destravamento.
Pô, mas calma aí, estava chateado com aquele negócio de ontem, não tem nada a ver com esse negócio desse cara hoje. Deixa eu me focar aqui, resolver aqui, depois eu vejo aquele negócio lá. Né? E aí entra aquela questão, né? Muitas vezes a gente buscar uma forma, né? Estratégias ou de desviar a atenção, né? Que em alguns momentos é mais propício, que é um efeito mais rápido, mas, né, a médio e longo prazo, a melhor estratégia é a contestação. A gente vai falar um pouquinho mais dela lá na frente. E a autoconsciência, né, ela ajuda a gente a entender aquele processo que eu falei, né, diferenciando daquilo que a gente sente, né, dos atos, né, entendendo que a ação que a gente pratica ela é decorrente da forma como a gente interpreta, porque aquilo gera uma emoção na gente correspondente, ok? Então, por isso é importante aquela questão da contestação, porque a contestação vai gerar uma reflexão, né, para a gente saber se a gente está com a interpretação correta ou não, ok? Vamos seguindo. E aí, um caso clássico, né? Quem nunca passou por isso, né? A gente se aborrece às vezes no início da manhã ou em casa quando vai sair, né? Alguma coisa aconteceu, uma notícia ruim, e aí a pessoa vai permanecendo ranzinza depois, né? E aí, pô, sai xingando todo mundo na rua, chega no trabalho, né? Aquela cara sorridente, né? E muitas vezes é possível que a gente não perceba esse estado, só aconteceu comigo algumas vezes, né? Às vezes demora um tempo para a gente se tocar. Quando era mais novo, acontecia muito mais. Hoje, um pouquinho menos. Né? E aí a gente acaba até ficando surpreso quando alguém chama atenção para o fato. Né? E a gente nega, né? Ah, que tá essa? Não sei o que, estou irritado, não. Estou irritado, não, pô. E aí, só que tem uma questão que é somente quando a gente efetivamente se conscientiza, né? E a gente traz isso para o nível consciente, falou, caramba, o que eu estou fazendo aqui, a forma como eu estou respondendo para minha esposa, a forma como eu estou falando com minha filha, ou com alguém, né? E aí a gente já percebe, vê que aquilo não é negativo, que aquilo é muito negativo, aquilo não está legal, aquilo não é o meu natural, o meu normal, não é a minha essência. Então é uma forma da gente destravar, né? Então abandonar aquele sentimento que às vezes estava ligado a um outro contexto, um outro momento, né? Nesse caso aqui o exemplo na parte da manhã, né? Para que a gente mude o estado de espírito. Existe um documentário que eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje, né? Tem um pouco a ver com esse aspecto da autoconsciência, da aceitação, principalmente as questões que tangem as nossas dificuldades, né? Apesar de não ser um documentário sobre inteligência emocional propriamente dito, mas tem a ver com esse aspecto da autoconsciência, porque ele fala muito sobre a questão da aceitação. E um dos entraves que eu vejo, principalmente esse aspecto da autoconsciência, muitas vezes não é nem a gente conseguir identificar, mas às vezes aceitar que está sentindo aquilo. Né? E que é normal, é natural, nós somos seres humanos e que é assim. Todo mundo sente raiva, rancor às vezes, mesmo que seja muito momentâneo, né? Um período curto, todo mundo fica estressado, angustiado, tem medo. Isso é normal. Não se trata de querer evitar ou negar esse tipo de emoção ou entender que a gente, nós somos errados, está tudo errado, que a gente está sentindo isso. Não, isso é normal. A questão é como é que a gente vai lidar com isso. O que a gente vai fazer com isso? De que forma isso vai impactar a nossa conduta? Quanto tempo a gente vai carregar isso? E eis aí a grande diferença. Quando a gente desenvolve uma inteligência emocional e quando efetivamente a gente deixa isso ao sabor do vento, da vida. Tá? Eu vou deixar para vocês a descrição desse documentário. Tá? O nome dele é O Efeito Sombra. E é um documentário muito bacana. Tá? Tem o Deepak Chopra, que ele dá uma palhinha no documentário. Então, tem outras pessoas, além da pessoa que apresenta, que é a Deb Ford, e que falam sobre esses aspectos que são muito interessantes, né? Porque ele fala um pouco dessa questão
da nossa sombra, né? O que seriam as nossas dificuldades. E ela fala, um dos aspectos, um dos pilares, é justamente essa questão da aceitação. Então, a autoconsciência, ela passa pela aceitação, né, daquilo que a gente está sentindo no momento. Isso é muito importante. E, obviamente, esses aspectos, né, da inteligência emocional, na psicologia positiva, no curso anterior, nós falamos muito sobre o enfoque positivo de tudo aquilo que acontece, né? Emoções positivas, está lembrado? Nas primeiras aulas, falamos sobre as emoções positivas, quais os desdobramentos positivos dessas emoções, o que traz, o que vai angariando em termos de recursos psicológicos, físicos, mentais. Falamos sobre engajamento, né? Todas aquelas variáveis da correlação lá do PERMA. Acaba que a inteligência emocional ela acaba sendo uma ferramenta importante. São, né, estruturas diferentes, teorias diferentes, mas são muito correlacionadas, são complementares. É óbvio que quanto mais nós tivermos um enfoque positivo, né, melhor serão os resultados e tudo mais. Né? Saúde, né, felicidade, bem-estar, tudo isso vai estar indo junto. Mas a inteligência emocional nos possibilita, nos traz uma ferramenta, né, uma maneira de encarar e lidar, principalmente com as situações mais difíceis. Seriam talvez emoções negativas, né? Então, de que forma a gente lida com isso, né, para impedir, né, que essas emoções, né, tirem a gente do rumo, que a gente desvie daquilo que é o nosso objetivo, que a gente não consiga atingir o resultado. E a gente vai começar agora a falar no caso do medo, né? Aí o medo é negativo, o medo é positivo? Não sei. Vamos avaliar essa situação, né? Isso aqui está citado no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né? Falando que num dia de primavera, no início de primavera, né, ele estava percorrendo de carro numa montanha do Colorado quando uma nuvem de neve encobriu o veículo na frente dele. E mesmo forçando a vista, ele não conseguia ver nada, né? Ao pisar no freio, sentiu uma necessidade, né, uma ansiedade, ele ficava, caraca, uma coisa, o coração começou a disparar, e aí a ansiedade já virou medo, e ele, pum, parou no acostamento. Viu que o negócio não estava vendo nada e, bom, parou. Foi paralisado pelo medo. Pô, e aí, João, isso é ruim, o cara sentiu medo. Calma aí, vamos lá. Meia hora depois, a neve parou. Ele ficou ali paradinho, a neve parou, retornou à visibilidade e ele seguiu em frente. 100 metros à frente dele, onde ele parou, né, ele teve que parar novamente, porque a estrada estava bloqueada, né? Teve um acidente. Então, tinha umas equipes de socorro lá fazendo atendimento. Então, ele, né, teve a sacada de ver que se ele tivesse prosseguido, provavelmente quem ia ter dado a porrada lá no outro carro teria sido ele, não dá para ver nada. Então, a questão é, e aí? Não, a gente não pode sentir medo, que a gente tem que desafiar? Não necessariamente. Eis a questão. Lembra da autoconsciência? Então, ele tem a consciência de que, estou sentindo medo, estou. Mas vem cá, meu medo agora, ele tem sentido? Ou eu tenho que enfrentá-lo agora? Pô, você não está enxergando nada no estado, você não está vendo nada com neve, cara. Você sabe que se você parar no estado com neve, o carro provavelmente não vai parar, porque ele vai deslizar um bom trecho de estrada. Então, o seu medo é positivo. Ele está te trazendo algo, fala, cara, revê aí, olha o risco. Para. Está vendo a importância da autoconsciência? Então, mas isso é bom ou ruim? Tem que avaliar o contexto, né? Vamos pegar outro caso aqui. Ansiedade, né? Há tempos atrás eu estava fazendo uma sessão com uma gestora, gente de projetos. Ela perguntou, pô, mas eu sou meio ansiosa, você acha que isso é ruim, isso é bom? Eu falei, depende. A sua ansiedade está te conduzindo a quê? Que tipo de resultado essa ansiedade está te trazendo? Ela está te proporcionando que tipo de velocidade de entrega no seu trabalho? Não, estou trabalhando, produzindo bastante, tá legal.
ela está te trazendo algum peso, alguma carga negativa, você está esgotada, você está atropelando as coisas, atropelando as relações. Então, a gente tem que avaliar o impacto, às vezes, daquilo que a gente está, né, tendo como emoção. E não necessariamente a ansiedade é algo negativo, né? Então, assim, muitas vezes ela nos move de uma maneira mais rápida, ela permite que a gente tenha mais agilidade de tomada de iniciativa ou de decisão, né? O que acontece é quando ela pega uma carga excessiva, que drena a nossa energia, drena a concentração, afeta a nossa capacidade de foco, de focar naquilo, ou até mesmo de atingir o estado de flow, que é aquele alto desempenho, que a ansiedade está muito alta. Então, você desfoca sua mente, sua energia para algo, né, que não está ali naquele momento. Então, a gente tem que ter essa autoconsciência para saber como é que está o nível desse negócio. Está positivo ou não está? Né? A tristeza. Tem aquele filme Divertidamente, né? Uma das melhores obras que eu sempre indico, né? Toda vez que eu faço um processo que tem necessidade de a gente trabalhar esse tipo de questão. Para a gente entender, né, que não dá para a gente estabelecer e qualificar as coisas de forma absoluta. Não, pode ficar triste, tristeza é uma droga, cara. Então, você está depressivo, você tem um psicólogo, você tem que ver alguma coisa, não pode ficar triste, calma aí. Né? É bem interessante, né, porque no filme, quem deu desfecho para a menina voltar para casa não foi a alegria, não foi o otimismo, foi a tristeza. A tristeza foi a emoção, né, que fez com que ela revesse algumas coisas. Então, a tristeza, né, ela teve lá o seu momento positivo. A gente for pensar, pô, a luz ilumina, é lindo, maravilhoso, a gente consegue ver as coisas, não é ótimo, né? Um positivo e negativo. Né? Você tirar a carga negativa lá, a lâmpada não acende. Tem que ter as duas. Então, a questão é qual é o nível, o que ela está proporcionando. Então, isso é importante, ok? E aí, desses sentimentos aí, né, entra a questão da raiva. Segundo os pesquisadores, né, dos sentimentos negativos, a raiva é a mais complicada, a mais difícil de ser controlada. Por que ela tem esse complicador? Porque a raiva ela é energizante. Aquela coisa que o cara está agindo na ira, na raiva, então ele vai aquela coisa, né? E isso faz com que ela acabe estabelecendo aí elementos convincentes, né? Aqueles argumentos internos que a gente tem, aquela conversa com a gente mesmo, que são convincentes. Porque aquele fulano não presta mesmo, não sei o quê. A tristeza não, ela já deixa a gente um pouquinho down, né? Mais introspectivo, mas a raiva não, ela se expande. Né? E a questão da raiva aí que é o problema. Né? Quanto mais a gente rumina, né, sobre o que nos deixou com raiva, né, mais bons motivos justificativos a gente inventa para continuar com a raiva. Então, se liga aí, está com raiva de alguma coisa, a ruminação, né, por que você está com raiva daquilo, aumenta e alimenta a sua raiva. Tá? É assim, é óbvio que é o momento mais crítico que você está com raiva, né? Então, às vezes é difícil a gente conseguir chamar a razão, mas é um exercício. Né? Um outro aspecto é que dar vazão e descontar a raiva, né, também prolonga o estado de espírito, de raiva. Não acalma. Porque ela infla o estímulo do cérebro. Né? Então, aquela coisa, eu vou falar, que eu tenho que falar para extravasar, está alimentando a raiva, tá? Postergando aquele estado de espírito. Tá? Reavaliar a situação por outro ângulo, aí sim se permite aceitar a possibilidade de outra visão. Contestar as ideias que culminaram na raiva são as maneiras mais potentes de atacar a raiva. Tá? É difícil, é. O que aconteceu? Eles fizeram um experimento com voluntários que foram provocados. Tá? Colocaram a pessoa no laboratório, botaram lá uma pessoa, né, um técnico, para criar uma situação de estresse para provocar as pessoas.
e depois, né, um grupo ele teve acesso lá a ter uma revisão sobre aquilo, né? Então, aquelas pessoas que tiveram a chance de ter uma explicação do porquê que a pessoa fez aquilo, elas não revidaram. E depois elas tinham a possibilidade de revidar aquilo que foi feito, né? Só que isso funciona com níveis moderados de raiva, né? Então, assim, quando a raiva ela atinge um nível muito alto, né, ela acaba gerando uma incapacitação cognitiva, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa conduta, né? Quando a gente, aí entra mais uma vez a autoconsciência, a gente se conscientizar que a gente está agindo motivado pela raiva. Isso é um campo muito perigoso, né? Tem um mestre tibetano que fala, né, que não se trata da gente eliminar a raiva, mas de não agir com base na raiva. Porque muito provavelmente, quando a gente está agindo com raiva, a gente não está agindo com a nossa essência, está agindo por impulso. E aí é um pezinho assim na beira do precipício. Muitas vezes a gente acaba se arrependendo daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente fala. E aí, falando, né, dando continuidade a essa questão das emoções, algumas reações ou lembranças emocionais, elas podem se formar sem que haja uma participação consciente ou cognitiva. Algumas coisas acontecem e aquilo acaba sendo automático para a gente, né? Existe lá a amígdala, não é a amígdala, né, que o pessoal chamava daquela na garganta, né? A amígdala cerebral, né? Ela pode muitas vezes disparar uma resposta emocional antes que as outras áreas do cérebro possam entender e responder de forma mais precisa, tá? E aí o que acontece é aquela história, né? Isso às vezes é falho, né? E pode fazer com que se é citado no livro do Goleman, né, como sequestro de amígdala ou sequestro emocional. Então, muitas vezes a gente tem aquela situação que é milenar, né, no instinto humano, que é a reação de lutar ou fugir, né? Dependendo daquilo que acontece, o cérebro vai disparar uma ordem, né? Você ficar ou combater aquilo ou sair fora, né? Isso é instintivo, né? Acompanha dos nossos ancestrais, desde a época da pré-história lá, né? O cara não ia ficar esperando lá para ver se efetivamente era um Tiranossauro Rex, né? Às vezes ele ouvia uma pegada mais forte, o cérebro já falava: meu irmão, mete o pé porque o bicho vai pegar, não dá para tu não. Então, é instintivo, né? Muitas vezes ser positivo a gente vai ver aqui um caso que fala sobre isso, né? Agora, muitas vezes não. Muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos, né, nas nossas conversas com os cônjuges, companheiros e companheiras, com os filhos, no trabalho, às vezes a gente vai no mercado ou fazer alguma coisa, muitas vezes a gente acaba agindo por impulso, no sabor da emoção, sem necessidade, sem consciência. Isso é ruim. É disso que se trata, de a gente pegar essas questões do cotidiano, coisas que costumeiramente acontecem na sua vida e só você pode avaliar, que são as coisas que te tiram do prumo, do eixo, que te desagradam, para que você comece a monitorar melhor a sua conduta nessas situações e circunstâncias. Você tem uma melhor resposta, um melhor desempenho, né? Então, vão existir momentos, né, em que esse caminho mais rápido que a amígdala dispara para o cérebro e fala: cara, sai fora, ou vamos fazer alguma coisa, é positivo, né? E outros não. Esse é mais um trecho do livro do Goleman, né? Então, esse caso que ele cita, né, que era mais ou menos 3 da manhã, quando ouvi um estrondo que vinha do teto. E em um segundo, saltei da cama e saí correndo do quarto. Ou seja, a amígdala captou o barulho e falou: caraca, meu irmão, sai fora. Ela disparou lá uma ordem lá para o cérebro e não teve aquela coisa do cognitivo. Não, mas calma aí, isso pode ser, não pode ser nada. Saiu fora. Depois ele foi ver que era apenas algumas caixas que a mulher dele tinha empilhado lá no dia anterior e que haviam caído. Certo? Certo. Só que poderia ser de fato o teto caindo. Poderia. Isso salvou, né? Isso salvaria essa reação rápida, né? Teria salvado a vida dele, né?
Então, assim, em muitas circunstâncias, né, esse caminho curto, né, dos órgãos sensoriais, no caso, o olho e o ouvido, né, até a amígdala, é crucial e poupa tempo em situação de emergência, quando é necessária uma ação instantânea. Aquela coisa, às vezes, você não está vendo muito bem o que é, mas está vindo alguma coisa, você faz aquela coisa para se defender. Né? Aquela coisa, às vezes está vindo alguma coisa no chão, você tira o pé rapidamente. Né? Para pensar, não, vou tirar o pé porque aquilo está vindo na minha direção, uma velocidade constante. Não. É instintivo. Então, muitas vezes, né, essa coisa daquilo que a gente percebe e a amígdala disparar uma ordem automática, ela é positiva. Então, muitas vezes isso é bom e outras vezes não. O que a gente vai procurar desenvolver na inteligência emocional para trabalhar? Aquelas em que essa ação da amígdala de disparar uma ordem baseada somente em emoção, que a gente contém um pouco mais isso. E aí, ao longo, né, dessas aulas, a gente vai falar um pouco mais das outras variáveis que vão compor esse modelo para ajudar a ter um pouco mais, né, de inteligência emocional. Em outro caso, né, essa questão da enfermeira, né, que ela era uma enfermeira do Exército, né, ela ficou meio traumatizada lá pelo incessante fluxo de ferimentos que ela tinha que cuidar na guerra, né, aquele cheiro, aquela coisa toda. E aí, quando ela abriu o armário lá com uma fralda carimbada da filha, né, que a filha tinha escondido, né, ela já é acometida automaticamente por aquela coisa de repugnância, a referência que ela tinha, pô, esse cheiro, aquele negócio da guerra lá, as feridas, então a mulher já automaticamente já, né? E aí depois ela foi ver, ela, não, calma aí, isso aqui é só né? Não estou mais na guerra, não, isso aqui é só a fralda suja que minha filha deixou aqui escondidinha aqui, porque ela quis guardar, entendeu? Então, assim, esse é um outro elemento. Muitas vezes, basta um elemento semelhante, né, que a gente tenha vivenciado, né, que isso serve também, né, para que a amígdala dispare esse alerta de emergência. E isso muitas vezes pode ser bom, né? E outras vezes não, porque muitas vezes o evento que a gente está vivenciando naquele momento, né, não tem a ver com aquilo que a gente vivenciou lá atrás. Então, assim, só você, no seu dia a dia, na sua vivência, o que você está passando e sentindo, é que vai poder perceber, né, entender o que é aplicável, o que não é, o que faz sentido e o que não faz. Ok? Então, é importante essa questão da autoconsciência, né, para que você perceba melhor na sua vida como é que as emoções estão acontecendo, o que está rolando internamente. Eu hoje, por exemplo, quando eu fico muito tempo numa carga adicional de ansiedade ou de estresse, né, e eu não estou fazendo os elementos, né, abrindo mão daquilo que eu tenho para aliviar estresse, ansiedade, uma caminhada, ou fazer um exercício, fazer minha meditação, né, então eu já tenho um sinal biológico, que eu sinto já um incômodo no estômago, uma vibração, como se tivesse assim, alguma coisa tremendo. Então aquilo para mim já é um dos sinais biológicos que eu vejo que a minha ansiedade e meu estresse já passaram do nível, então tenho que fazer alguma coisa. Eu trabalhava com uma menina que ela, quando ela tinha que falar alguma coisa, ela estava mais exaltada, que a ansiedade, ela começava a ficar cheia de placa vermelha. Né? O povo morria de rir, né? Que todo mundo já sabia que ela estava mais na ansiedade lá. Então, existem alguns sinais que são biológicos. Você tem que perceber os seus. E quanto mais cedo você aprender a perceber isso, mais cedo você terá a capacidade de reverter aquilo que passou do nível, que pode vir a te prejudicar, trazer uma carga adicional, um desperdício de energia. Um outro aspecto né, são os sinais do nosso comportamento, da nossa conduta. Eu começo a ver que eu estou respondendo de forma mais ríspida às pessoas, com menos paciência. Também já sei, eu já passei do meu tempo de, caramba, eu tenho que fazer mais meditação, tenho que fazer alguma coisa, vou tomar um banho, vou ler um livro, vou dar um relax, para revitalizar a energia, para voltar ao prumo. Então, né, não se trata de se tornar um Buda. Agora sou calmo, não perco paciência. Não. A gente está aqui no vucu-vucu do mundo, na vida real.
A gente vai se estressar, vai ficar puto, vai ter todas essas questões do dia a dia que é normal para cada um. A questão é a gente se tornar consciente do que verdadeiramente é a sua essência. Quais são os seus valores, suas crenças, o que você acredita. Qual é a sua essência, de como você age, quando você está no seu estado de equilíbrio. Você tem que ter plena consciência disso. Por quê? Porque você sabe que qualquer coisa além disso, você já sabe que tem alguma coisa errada. Não, calma aí, eu não falo assim em geral com as pessoas. Não trato minha esposa assim, não trato meu marido assim. Não respondo, não faço isso dessa maneira. Então a gente começa a se tornar autoconsciente de que o nosso estado emocional não está no melhor estado, não está no ponto de equilíbrio. Quanto mais rápido a gente desenvolver a habilidade de perceber isso, né, a gente aumenta as chances de reverter o desgaste, uma conduta equivocada. Quanto melhor a gente desenvolver nossa autoconsciência, mais chances a gente tem de combater isso. Ou seja, a gente não tem como combater um inimigo do qual a gente não tem consciência que ele existe. Então, vamos nos conscientizar do nosso estado emocional para que a gente tenha melhores condições de levar uma vida plena, de realizações, com melhores relações, com melhor desempenho no trabalho, com as pessoas com quem a gente ama. Ok? Essa foi a aula de hoje. Não perca a próxima aula, falaremos sobre autocontrole e automotivação também. Ok? Não deixe de compartilhar e deixe seu comentário. Um grande abraço e fiquem com Deus.